Olá pessoal, tudo bem? Queria primeiramente agradecer aqui ao IBREP pelo convite para participar dessa aula Pocket aqui, falando sobre CNPJ para corretores de imóveis. Eu, como contador que atuo há mais de 10 anos na área de contabilidade, venho atuando com grandes empresas e há alguns anos com empresas específicas de corretores de imóveis, atuando diretamente com CNPJ para corretores de imóveis, e está sendo um prazer poder participar aqui e contribuir um pouco e compartilhar um pouco de conhecimento com os corretores de imóveis aqui, alunos do IBREP. Primeiro, eu agradeço aí pela atenção de todos e vamos seguir aqui para a nossa aula. Meu nome é Wanderson Silva, eu sou contador há mais de 10 anos, fundei a Account Tech, que é uma startup de contabilidade e conta PJ digital, e venho ajudando a corretores de imóveis a empreender, economizar impostos por meio da startup. E também aqui com o IBREP, entregando um pouco de conteúdo e compartilhando um pouco do conhecimento que eu adquiri durante esse período para os corretores de imóveis. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns tópicos. Os tópicos que eu separei para a gente conversar aqui são os benefícios para o corretor, de um CNPJ para o corretor de imóveis, a economia tributária que um corretor de imóveis tem ao abrir um CNPJ, quais são os riscos que você tem se você não está declarando impostos tanto na sua pessoa física ou via pessoa jurídica, via CNPJ, risco de você ter nota fiscal emitida em nome de terceiros, seu amigo emitiu a nota fiscal para você, você fez uma venda e pediu para um amigo emitir a nota fiscal. Quais são as características de um CNPJ que você precisa abrir para corretor de imóveis, quais são as características principais para você conseguir ter a redução dos impostos, conseguir pagar de maneira mais inteligente a tributação, e alguns pontos de observação, alguns custos a mais que você pode vir a adquirir por ter esse CNPJ aberto. Até para esclarecer, hoje a aula vai ser muito focada para o corretor de imóveis, não para uma grande imobiliária, uma grande house de incorporadora. Hoje é para o corretor, pode ser o corretor que trabalha de forma autônoma, sozinho, fazendo a venda de imóveis, ou corretor que é associado a uma imobiliária, que trabalha como parceiro da imobiliária fazendo a venda de imóveis, trabalha direto numa house de incorporadora. O foco hoje é para o corretor de imóveis. Hoje, quais são os benefícios que você tem ao se tornar um corretor de imóveis com o CNPJ? Quais são os benefícios principais que você vai ter com esse CNPJ para corretor de imóveis? Hoje você tem negociação da comissão. Quando você tem um CNPJ, você pode negociar melhor a sua comissão, tendo em vista que você emite uma nota fiscal para o seu parceiro. Se você trabalha com uma imobiliária, você pode emitir a nota fiscal direto para essa imobiliária. Pela imobiliária não estar te pagando via RPA, via pagamento de autônomo, ela tem uma série de impostos a menos que ela precisa pagar. Então você consegue ter comissões mais atrativas e você não tem ninguém fazendo intermediação dessa sua negociação, ninguém emitindo a nota para você. Outro ponto que você traz com o CNPJ são mais oportunidades. Você pode trabalhar com diversas construtoras, incorporadoras, imobiliárias. Você pode trabalhar direto com o cliente final, fazendo a venda do imóvel, e também consegue trabalhar emitindo nota fiscal para esses parceiros. Quando você já tem o seu próprio CNPJ, você tem autonomia para fazer a sua emissão de nota fiscal sem precisar recorrer a ninguém. Outro ponto aqui que eu trouxe de benefício é mais profissionalismo. Não que você tem um CNPJ, vai se tornar um profissional melhor. Não, mas você leva uma imagem de mais profissional. Se você é corretor de imóveis e tem, por exemplo, um MEI aberto que não está incluso na atividade de corretor de imóveis, vai um cliente seu no Google, te pesquisa lá. Hoje, quando você vai vender para um cliente, você pesquisa ele em rede social, vê quem é esse cliente, você consegue saber muita coisa sobre ele. Se vai agora um parceiro, te pesquisa, vê que você tem um MEI, o MEI nem tem atividade de corretor de imóveis ali. Ele vê, cara, o cara nem tem faturamento, que é esse cara com quem eu estou fechando o meu negócio aqui. Então, você tendo o seu CNPJ próprio, com as atividades de corretor de imóveis, leva a mais profissionalismo. Além disso, você pode ter um nome fantasia, ao invés do sua empresa ser João da Silva, enfim, você é João da Silva Corretor, você pode ter a JS Imobiliária, você vai ter ali um nome fantasia que você possa atuar no mercado. Então, ter um CNPJ leva também essa imagem de mais profissionalismo. E a imagem é muito importante também para você atuar como corretor de imóveis. E o ponto principal de benefício que eu estou trazendo aqui para vocês é mais economia. Como a gente consegue mais economia? Primeiro ponto, mais economia tributária. Quando você atua como corretor, pessoa física, você paga ali de impostos, no imposto de renda isoladamente, até 27,5%.
do seu rendimento vai para o imposto de renda. Quando você atua com o CNPJ, essa alíquota começa em 6%. Então você inicia em 6%, pode faturar até 15 mil ali, que você continua dentro da faixa de 6% de impostos no Simples Nacional com um CNPJ. Esses são os principais pontos de benefícios. Existem outros pontos de benefícios, existem alguns pontos de observação que a gente tem que ter de atenção antes de abrir um CNPJ. Eu trouxe esses daqui para a gente poder incluir nessa nossa aula Pocket. Então, o primeiro que eu vou trazer para vocês aqui, quanto a gente consegue economizar de impostos de fato? Wanderson, quanto é que eu vou economizar se eu emitir nota fiscal ou se eu emitir um RPA para o meu parceiro, se eu emitir um recibo direto ali para o cliente final que está comprando um imóvel para mim? Como funciona hoje? As tabelas do imposto de renda e as tabelas do Simples Nacional, que é a faixa mais atrativa para quem tem um CNPJ. Hoje no imposto de renda, você tem ali, se você faturar até R$ 1.903,98 por mês, você não precisa pagar o imposto de renda, você está isento. Então, nessa faixa aí, é vantajoso você atuar com a sua pessoa física. A partir disso, você já começa a pagar 7,5% de imposto de renda. E essa renda, esse imposto pode chegar a 27,5% quando você passa a ganhar mais de R$ 4.664. Ou seja, se você estiver faturando mensalmente mais de 4.664, você já está pagando 27,5% da sua renda para o imposto de renda. Sem contar que o INSS que você também paga. INSS é a contribuição da Previdência para aposentadoria e os diversos auxílios, que para você ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que pagar 20% da sua renda também. Mas vamos focar aqui no imposto de renda e o Simples Nacional. Aqui, então, estamos vendo que você, atuando na pessoa física, você chega a 27,5% de imposto de renda. Já você abrindo um CNPJ, optando pelo Simples Nacional, a sua empresa, você vai pagar a partir de 6% no Simples Nacional. Como funciona? Eu trouxe aqui a tabela do Simples Nacional para você. Tem uma primeira faixa do Simples, se você faturar até 180 mil por ano, a sua alíquota vai ser 6%. Então, você vai pagar 6%, isso aí dá uma média de 15 mil por mês, esses 180 mil por ano. Então, se você tem um faturamento ali até 15 mil por mês, você vai pagar 6%. Passou disso, a próxima faixa é de 11,20%. Mas se você observar na tabela, a gente tem algumas reduções. Você consegue fazer uma redução do valor a pagar. O que isso significa na prática? Faturou 16 mil, não, já passou aqui do valor de 15 mil reais por mês. Você não vai diretamente para a próxima faixa. Essa alíquota ela aumenta gradativamente. Ela vai 6%, 6,2%, 6,3%, 7%, ela vai aumentando gradativamente devido aos valores que você pode deduzir. Mas para não ficar muito complexo aqui, diretamente o cálculo em si, o objetivo é a gente demonstrar para você qual é a vantagem e quanto você consegue economizar. Eu trouxe aqui um exemplo prático para a gente poder entender um pouco mais. Eu trouxe um exemplo prático aqui de corretor que fatura ali um valor médio de 7 mil reais por mês. Quanto ele economiza na prática de impostos? Se ele tributasse na pessoa física, quanto ele pagaria de impostos com essa renda de 7 mil reais? Ele pagaria de INSS R$ 242, eu estou colocando aqui o INSS diretamente no salário mínimo, que é o mínimo que você deve contribuir, tanto na PJ quanto na PF. É o mínimo que você consegue. Claro, você pode contribuir até mais para planejamento de aposentadoria, de benefícios, mas eu coloquei o mínimo aqui, R$ 242. O imposto de renda para uma média, para um faturamento de 7 mil reais por mês, daria 989, totalizando R$ 1.231 que você paga na pessoa física. Você já abrindo uma pessoa jurídica, optando pelo Simples Nacional e fazendo a emissão da nota fiscal para o seu cliente, para o seu parceiro, você vai pagar de INSS R$ 133, que tem os mesmos benefícios do INSS do autônomo de R$ 242 que a gente falou anteriormente, e de Simples Nacional, que é o imposto da sua PJ, R$ 420, totalizando R$ 553 por mês que você vai pagar de impostos com esse faturamento médio de R$ 7 mil. Por ano, você consegue ter uma economia de R$ 8.136. Então, você consegue ter uma economia significativa. Não adianta você olhar só para a economia do mês, dá para você pensar ali no médio prazo, pensar quanto eu economizo em um ano. Que a gente, mais na frente eu vou falar com vocês sobre os custos adicionais que você tem em abrir um CNPJ. Eu vejo muita pergunta do tipo, Wanderson, você está me falando da vantagem de abrir um CNPJ, mas
e o custo que eu tenho a mais com talvez um crédito jurídico, custo que eu tenho ali com o contador, tudo você consegue, você tem que trabalhar aqui. Eu economizo pelo menos R$ 8.000 por ano se eu tiver aqui no CNPJ. Então, esses outros custos adicionais são bem menores que esse valor. Então, você continua tendo vantagem em ter no CNPJ aberto. Aqui é a vantagem tributária direta que você vai ter com a abertura desse CNPJ. Além disso, uma dúvida que eu tenho, que eu vejo muito dos clientes aqui da nossa empresa, de alguns alunos do BREP que a gente conversa, nunca declarei. Eu estou correndo algum risco, Wanderson? Você está me falando aí a vantagem de quem declarar na pessoa física versus a vantagem de quem declarar na pessoa jurídica. Eu nunca paguei nada. Então você quer que eu passe a pagar imposto na pessoa jurídica agora? Tá de brincadeira comigo? Então o objetivo não é esse. Hoje a gente tem alguns cruzamentos de informações da Receita Federal, que se você nunca declarou, você pode estar correndo risco. Uma observação que eu trago aqui é: não pagar impostos é um crime? Não pagar impostos não é um crime. Agora, você sonegar esses impostos, você burlar ali a legislação, sim, isso se considera um crime. Então, o que eu sempre falo, veja a melhor maneira de você fazer a tributação da sua empresa, que dessa forma você vai conseguir pagar menos impostos, não está correndo nenhum risco, um risco de estar agindo fora da legislação, um risco de você não ter nada declarado quando o próprio corretor vai comprar o imóvel. O corretor, às vezes, não tem um rendimento dele comprovado para ele fazer a compra do seu próprio imóvel. Então, que você, com uma PJ, você consegue pagar melhor os seus impostos, pagar bem menos, consegue ter comprovações de renda, consegue ter todo um histórico da sua vida financeira e sem precisar pagar tanto a mais de impostos por isso. Então, por exemplo, quais são as formas que o governo consegue cruzar se você nunca fez a tributação dos seus rendimentos como corretor de imóveis, tanto na PJ quanto na pessoa física? Se você atuar das duas formas e você nunca declarou, você tem alguns riscos. Desde 2021, a declaração e-financeira ela passou a ser enviada mensalmente. O que é a declaração financeira? Instituições como bancos, instituições de consórcios, instituições que atuam com o sistema financeiro brasileiro, elas têm uma declaração que é enviada mensalmente desde 2020. O que ela informa principalmente que afeta os corretores de imóveis. Se na sua conta, pessoa física, você transaciona mais de R$ 2.000 por mês, a instituição financeira já é obrigada a fazer a declaração e informar que o CPF X tem transações que somadas superam R$ 2.000 por mês. Não precisa ser uma transação apenas de R$ 2.500. Se você tem ali 21 transações de R$ 100, dá 2.100, você já vai, o banco já vai declarar que você teve essa movimentação. Então já tem um cruzamento. O banco vai lá e informa que você movimentou R$ 11.000 por mês no último ano. Você vai na sua declaração de pessoa física e informa que você movimentou R$ 3.000. Cara, a Receita já está vendo que tem informação que está errada, que o banco informou que você transacionou tanto e você, na pessoa física, transacionou outra parte. Aí você já cai lá na famosa malha fina, que é uma fiscalização que eles chamam você para prestar esclarecimentos e verificar se de fato você só devia o imposto e não conseguiu pagar, se você estava fazendo sonegação e tem que responder por isso. Então, o que eu falo? Hoje, o governo consegue rastrear muito bem as transações financeiras que você faz. Você olha aí o Pix que foi implementado. O Pix não foi implementado especificamente para você não pagar mais tarifa de TED. Ele foi implementado para toda transação ser gratuita e passar por uma instituição financeira. Parar de ter dinheiro transacionado que não tem cheiro ali. O dinheiro transacionado na mão talvez não tenha rastreabilidade tão fácil. Agora, o dinheiro transacionado dentro de uma conta, ele é bem rastreado. Então, se você olhar, o Pix veio 2021, se não me engano, 2020, e logo na sequência a e-financeira passou a ser mensal, para poder rastrear tudo que você está transacionando na sua conta. Além da e-financeira, existem outras formas de cruzamento que o governo faz? Existem sim, ó. Você, por exemplo, fez a venda de um imóvel para o cliente e não declarou que você teve esse rendimento. Lá na declaração do imposto de renda desse cliente, ele pode declarar que teve uma despesa que ele pagou para o seu CPF uma comissão. Isso abate o imposto dele? Não, mas tem alguns contribuintes que fazem questão de declarar tudo que eles pagam na declaração do imposto de renda dele. E lá tem um campo de você declarar despesas, gastos que você teve. Então ele pode ir lá colocar que teve gastos com pagamentos de comissões para o CPF e tal, e informar você. Não diminui o imposto dele, mas como a gente fala, declaração do imposto de renda não é só para pagar, é para você declarar. Você declara o que você gasta, você declara o que você fatura, você declara o que você tem. A declaração do imposto de renda é basicamente para o governo saber o que você ganha, onde você gasta e o que você constrói de patrimônio. Então você vai declarar todos esses pontos aí. O que mais o governo consegue fazer para rastrear a sua renda e rastrear se você está contribuindo
ou não bens adquiridos que você possua. Vamos supor, você vai no cartório e informa que que você adquiriu um imóvel do valor X. Sua renda não condiz com isso, a renda declarada. Então você também pode ser solicitado para participar de uma malha fina e prestar esclarecimentos para o governo de como você aumenta o patrimônio se você não tem renda comprovada para isso. Outro ponto aqui que é muito focado em corretor de imóveis é empresa de pagadoria. A empresa de pagadoria, ela recebe um valor X, retém o valor que ela te cobra pelo serviço financeiro e depois repassa para você. A empresa da pagadoria, ela tem que informar para o governo, ó, eu recebi 10 mil reais aqui, mas somente 100 é meu. Os outros 9.900 é do corretor de imóveis fulano. Ela também está declarando que você que recebeu esse valor. Então tem o cruzamento de informações. Outro ponto é, se você recebe por RPA, você recebeu por RPA, o que é RPA? Recibo de pagamento do autônomo. As empresas, quando pagam uma pessoa física que não tem um vínculo CLT com ela ou que não tem um vínculo ali de PJ, eles pagam via RPA. Nesse RPA, a empresa informa tudo que ela pagou para você, quanto de impostos ela fez a retenção e quanto ela recolheu para o governo. Então, a empresa também está informando que você teve rendimentos. Nesse caso, é o mais tranquilo, porque parte desse rendimento, a própria empresa que te pagou já fez a retenção e recolheu lá. Então é mais tranquilo, só que você aumenta o custo dela e talvez perca um pouco de oportunidade de trabalho, já que você está dando um custo muito mais alto para o parceiro com quem você está trabalhando. Esses são os principais pontos de cruzamento de informações que ocorrem para o corretor de imóveis. Existem outros também, só que eu trouxe esses principais. O principal hoje é e-financeira, que a gente falou aqui no slide anterior. Nessa e-financeira você tem ali quais custos, quais são as informações que são repassadas na financeira. Transações na pessoa física superiores a R$2.000 por mês. Na sua pessoa jurídica, são transações superiores a R$5.000 por mês. Então, se você também está recebendo na conta PJ, já tem uma PJ aberta e não está emitindo nota, fazendo a declaração, se for superior a R$5.000, o banco também informa para o governo sobre essa transação que você teve. Agora, se meu amigo emitir uma nota fiscal para mim, se você vai lá e pede, fez uma venda, não tem PJ aberta, fala com seu amigo, você pode emitir a nota fiscal para eu poder receber? Cara, o que parece que aconteceu? Parece que ele pagou os impostos na PJ dele, ele define quanto ele pagou e te fala, ó, eu tive que pagar aqui 10% de imposto, então eu vou reter isso de você e te passo. Mas o que acontece de verdade? Ele vai te passar o valor que ele quiser, você não sabe quanto ele paga de imposto, já que a alíquota do Simples depois de R$15.000 é variada. Você está recebendo de uma pessoa jurídica, a empresa que você fez a parceria lá, a imobiliária, pagou outra empresa, mas essa empresa do seu amigo está pagando agora, repassando para você, na sua pessoa física. Então você vai ter o desconto que ele definiu que vai descontar de você, e quando você receber esse valor na sua conta PF, você também vai ter que tributar como pessoa física ali. Então você vai pagar o imposto praticamente duas vezes. Você paga o imposto que o seu amigo te contou, depois você paga aqui também. E o que acontece com o seu amigo? O faturamento dele somado com esse que você teve, ele vai ser elevado. Vai sair da alíquota de 6%, vai para uma alíquota maior, e não vai ser só no mês que você pediu para ele emitir a nota fiscal. Dali para frente, a alíquota dele vai ser maior. Então ele não sabe que ele te descontou 10% que ele pagou, mas agora ele vai ter que pagar 12% para todas as outras notas que ele emitiu durante um ano. Então, o ideal é você não emitir nota para terceiros e você também não solicitar para terceiros emitir a nota fiscal para você. Então, esses são os principais riscos quando você não faz a declaração e a tributação da sua empresa de forma devida. Agora eu vou trazer para vocês como deve ser o perfil desse CNPJ para corretor de imóveis para você ter a tributação de forma mais inteligente. Como deve ser esse perfil? Hoje a gente tem 4 tipos de empresas principais que os corretores de imóveis utilizam no Brasil. Quais são esses tipos de empresa? Empresário individual, que é uma modalidade onde você atua com o CNPJ, mas ele está 100% vinculado ao seu CPF. Tudo que você tem de dívidas no CPF se confunde com o CNPJ e com o CNPJ se confunde com o seu CPF. Está tudo 100% vinculado. Outro ponto é que, em regra geral, o nome da empresa tem que ser o nome do empresário. Se você é o João Gomes, a sua empresa tem que ser João Gomes também. Existem algumas características que você pode colocar ali um pouco o ramo de atuação, mas em regra geral vai ser o seu nome também. Então o nome da sua empresa é o seu nome e tudo que você tem de dívidas no CPF se confunde com o seu CNPJ. Então essa é a primeira modalidade, empresário individual. A segunda modalidade é a empresa limitada. Limitada até 2019 eram empresas que tinham 2 ou mais sócios. Você poderia ter uma empresa limitada. Desde 2019 você pode ter uma empresa limitada com um único sócio, que a gente chama de SLU, Sociedade Limitada Uniprofissional. Você sozinho consegue abrir uma empresa limitada. Qual é a vantagem desse tipo de empresa? Você tem responsabilidade limitada ao capital da empresa. O capital da empresa, basicamente, é o valor que você inicia ela.
Você vai iniciar ela com R$ 1.000, seu capital social são R$ 1.000. Você tem sua responsabilidade limitada ao seu capital na empresa. Você pode usar um nome comercial, então você também vai poder usar um nome comercial para essa empresa. E tem desmembrado o que é dívida do seu CPF, dívida do seu CNPJ, bens e direitos também. Além disso, se você quiser depois incluir sócios ou retirar sócios, essa modalidade de empresa está pronta para isso. No empresário individual, se você fosse ter um sócio no seu CNPJ depois, você teria que transformá-lo em uma empresa limitada para poder incluí-lo. Os outros dois que existem também era Eireli. A Eireli deixou de existir desde 2021, não existe mais a modalidade Eireli. Se você tem uma empresa nessa modalidade, na próxima alteração contratual que você for fazer, você vai transformar numa empresa limitada ou num empresário individual, mas a Eireli deixou de existir. E a quarta é o MEI. O MEI, ele é feito para atividades de profissões não regulamentadas, onde o corretor de imóveis não faz parte. Hoje o MEI não existe atividade de corretor de imóveis ali dentro. Então, de forma resumida, corretor de imóveis não pode ter um CNPJ como MEI, já que sua atividade não está inclusa no rol de serviços do microempreendedor individual. Então, esses são os 4 principais tipos de empresa que você pode utilizar. As 2 primeiras são as principais que o corretor vai poder utilizar, que é empresário individual ou uma sociedade limitada, independente de ter ou não sócios. Quais são as características desse CNPJ quando eu falo de códigos de serviço? Hoje, o código de serviço principal é a corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis. Quando você transaciona compra e venda de imóveis, você trabalha diretamente. Tem uma pessoa que quer vender imóvel, outra que quer comprar no imóvel, e você faz a intermediação dessa relação entre as duas. Então, você é corretor de imóveis de compra e venda. Outro ponto que é importante você ter também, que você pode ter, é comissão na corretagem no aluguel de imóveis. Talvez você trabalhe também captando clientes para locação. Então, a sua nota fiscal de corretagem não vai ser a corretagem na compra e venda, vai ser corretagem no aluguel de imóveis. Então, esses são os 2 principais tipos de atividades que são inclusas ali como corretor de imóveis. Qual é a característica tributária mais vantajosa para quem tem um CNPJ de corretor? Ser uma microempresa, você pode faturar até 360 mil por ano. Você também pode ser empresa de pequeno porte. Aqui eu estou colocando mais para um corretor que fatura ali até os seus 20 mil por mês, ali em média. Então, microempresa do Simples Nacional, a atividade de corretor de imóveis, ela pode optar pelo Simples Nacional, do anexo 3, que são os serviços com essa alíquota de 6% sobre o faturamento. Existem diversos outros tipos de serviço com diversos tipos de alíquota no Simples Nacional. O de corretor está incluso na de 6%. Então, essa é a característica mais vantajosa para um corretor de imóveis. Ter essas atividades de corretagem na compra e venda, corretagem no aluguel, e ter essa característica de ser microempresa do Simples Nacional, do anexo 3, que você paga 6% de impostos. Existem outros regimes tributários, como lucro presumido, que você paga os impostos de forma separada, e cada imposto tem a sua alíquota, que é bem maior do que esses 6%, desde o seu faturamento, independente do seu faturamento ser R$100 no mês, o seu faturamento ser 20 mil, você vai pagar aqueles impostos ali com aquelas alíquotas elevadas. Existe o lucro real também, que você consegue abater as despesas, mas todas as suas alíquotas são maiores. Então, para o corretor de imóveis, de forma resumida, essas são as melhores características para você abrir o CNPJ. Mas nem tudo são flores, né? Tem alguns pontos de observação que eu trago para vocês também, que é muito importante a gente levar em consideração, que são, você tem que ter um CRESSE jurídico, você precisa pagar o INSS pela PJ, tem um certificado digital e contabilidade para você fazer a abertura e manter a empresa aberta mensalmente. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, por exemplo, referente ao CRESSE ou CRESI, depende da sua região como você chama. Eu aqui em São Paulo costumo falar CRESSE. O CRESSE jurídico, quando você tem o CNPJ, independente de você atuar como imobiliário, independente da forma que você atua, você tem atividade de corretagem de imóveis, o CRESSE vai exigir que você faça o registro no conselho. Então, você tem a obrigatoriedade de fazer o seu registro no conselho. Alguns corretores não têm esse tipo de registro, sim, isso ocorre, mas o meu foco aqui é trazer informação. Então a informação que eu trago para vocês é, ao ter um CNPJ com atividade de corretagem, você primeiro tem que ser corretor, e esse seu CNPJ tem que ter um registro no CRESSE também. E isso não te desobriga a ter o registro de pessoa física. A gente não pode confundir. Ah, eu já tenho o CRESSE na pessoa física. Eu preciso da jurídica? Sim. Eu abri o da jurídica. Eu posso fechar o da pessoa física? Não. Eu tenho que ter os dois. Então, eu vou ter o CRESSE da pessoa física e o da pessoa jurídica. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, um CRESSE de pessoa jurídica para empresário individual começa ali por volta de R$700 por ano.
Lembra daquele cálculo que a gente fez no início? Se você fatura R$ 7.000 por ano, você já tem uma economia de 8.000, pagar R$ 700 aqui está no pacote, está sendo vantagem ainda. Então, não adianta a gente pensar, Wanderson, você fala de economizar impostos, mas não fala sobre o cresce jurídico. Então, é fazer cálculo mesmo. Tem que ver quanto você vai economizar e se vale a pena você pagar as demais despesas. Outro ponto é INSS por idade aqui. Se você contribui lá como pessoa, como autônomo, e paga 11% do seu rendimento para o INSS, você só pode se aposentar por idade. Se você paga pela sua PJ esse valor do INSS para aposentadoria, com 11% você já conta para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e todos os demais benefícios que você tem do INSS, como auxílio maternidade para mulheres, como afastamento por doença, homens e mulheres têm esse direito. Aqui também certificado digital. Quando você tem um CNPJ, você precisa de certificado digital da sua empresa. Para quê? Emitir nota fiscal, mandar declarações, fazer consultas na Receita Federal. É um custo a mais que você tem. É por volta de R$ 200 anuais que você paga também ali do certificado digital. Mas é um ponto que você tem de custos a mais também. E o outro é contabilidade, para você fazer a abertura da sua empresa e depois você ter a contabilidade mensal. Para a abertura da empresa, tenho que ter um contador? Não. O que eu recomendo sempre para o corretor de imóveis? Para eu comprar um imóvel, eu preciso de fato ter o corretor ali? Não. Mas se eu quando comprei o meu imóvel, quando eu indico alguém comprar, procuro um corretor. Que ele sabe tudo que é necessário para você fazer aquela transação, todos os riscos que você corre, tudo que é necessário. Então, sempre que eu vou comprar um imóvel, com um corretor de imóveis. O mesmo eu falo, quando você for abrir um CNPJ, se tudo der certo, quantos CNPJ você vai precisar abrir? Deu certo. Sua empresa está bombando. Então, para que você vai querer aprender como abrir um CNPJ para depois você ir abrir e ter o risco de dar alguma coisa errada? E muitas empresas, como a AccountTech, nem te cobra para poder fazer essa abertura de CNPJ. Então, procura um contador para fazer a abertura do seu CNPJ, que ele já vai saber todas essas características que eu te passei para você aqui agora. E outro é, quando você tem uma empresa aberta, você precisa de contabilidade mensal, que é envio de declarações, fazer a sua contabilidade. Para você ter isenção do imposto de renda repassado da sua PJ para sua pessoa física, você tem que ter contabilidade registrada e assinada por um profissional habilitado pelo Conselho de Contadores. Então, você tem que ter a contabilidade mensal. Então, esses são os principais pontos que a gente trouxe aqui referente a pontos de atenção que você tem do seu CNPJ. Então, pessoal, queria agradecer a vocês pelo tempo, pela atenção. Espero ter contribuído com vocês. Estou disponível também. O pessoal vai passar o meu Instagram, é @wanderson.account. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre CNPJ, podem me procurar. Eu quero contribuir bastante com vocês também. Trouxe aqui também uma mensagem aqui final para vocês, que é como vocês corretores, somos vendedores. Tudo na vida a gente vender. E o bom vendedor não é aquele que vende areia no deserto. O bom vendedor é aquele que vende água no deserto. Porque a água, toda hora alguém vai voltar para comprar de vocês. Isso é a reflexão e o conselho que eu deixo para vocês. Sempre que for vender um imóvel, venda exatamente aquilo que o seu cliente precisa, porque quando o irmão dele for comprar, quando todo mundo for comprar, ele vai te indicar. Agora, se você vende areia do deserto, que é uma coisa que não vai ajudar ele nada, tá ali e não leva nenhuma vantagem para esse seu cliente, ele não volta para comprar o de você. Mas se você vende água, ele volta de 1 hora para poder fazer uma nova compra com você. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, IBREP, pelo convite. Para cima, corretores, muito sucesso na jornada de vocês. Obrigado.